País do povo gentil, país violento, país do futuro, país do jeitinho brasileiro, onde todo mundo quer tirar vantagem, país da música e do carnaval, país do futebol, miscigenado, racista, festivo, desigual, país das possibilidades ou país fadado ao fracasso, repetindo os erros do passado. A verdade nua e crua é que é difícil entender o Brasil, um país de tantas complexidades. Não importa a sua idade e a sua orientação política, certamente em algum momento você se sentiu confuso e perplexo diante dos rumos do país. Pensando em tudo isso, eu fiz uma pesquisa e no vídeo de hoje trouxe uma lista com livros para entender o Brasil. Eu misturei ficção e não ficção e vale lembrar que essa é a minha lista, não é uma lista absoluta, mas são as minhas escolhas para entender melhor a complexidade do nosso país. E já que é para entender o país, precisamos recuar muito no tempo. Em geral, nas escolas, até hoje, se diz que quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Mas espera lá, felizmente essa perspectiva começou a ser questionada, porque quando os portugueses chegaram aqui, tinha gente morando nesses territórios, muita gente. É claro que eu estou falando dos povos indígenas e é com eles que eu vou começar a lista do vídeo de hoje. Segundo o IBGE, existem no Brasil 305 etnias e 274 línguas indígenas. A história dos povos originários aqui no Brasil é marcada pela luta territorial e pela preservação das florestas. No livro A Queda do Céu, o xamã Yanomami Davi Copenaua narra um pouco da história do seu povo, os Yanomami. Ele também fala da sua própria história, da sua vocação como xamã desde a infância, da chegada dos brancos na floresta, trazendo com eles epidemias, violência e destruição. A obra foi escrita a partir das palavras do líder indígena Bruce Albert, etnólogo, escritor e, sobretudo, um grande amigo de Davi Copenaua. A Queda do Céu é um testemunho autobiográfico e também um manifesto contra a destruição da floresta amazônica e contra a ideia de progresso desenvolvimentista, defendida por aqueles que os Yanomami chamam de povo da mercadoria, ou seja, uma leitura bem alinhada com alguns dos debates mais importantes dos nossos dias, os debates sobre o meio ambiente. Já na obra A Mãe da Mãe, de Sua Mãe e Suas Filhas, da antropóloga e escritora Maria José Silveira, o projeto é ambicioso. A autora quis contar a história do Brasil a partir de uma perspectiva feminina e genealógica. Eu já vou explicar isso melhor. Maria José Silveira fez uma grande pesquisa histórica, inclusive cita todas as fontes que ela usou, e ela começa lá atrás, na invasão portuguesa de 1500 e vem até o século XXI. Originalmente, esse livro foi publicado em 2002, fez muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa e depois ganhou uma nova edição aqui no Brasil. Bem, então a autora começa lá atrás, em 1500, com o nascimento da primeira indígena, chamada Inayá. A partir então de Inayá, cada capítulo traz a história de uma mulher forte, sempre através dessa progressão geracional, as mães, suas filhas que se tornam mães, e assim em diante, até o nascimento da última protagonista, Amanda. O assunto é delicado, a família é complicada e nem tudo foi beleza nessa história. Houve, claro, felicidades e amores, muitas lutas e conquistas, grandes realizações. Afinal, elas ajudaram a construir quase do nada este país. Mas houve também loucas, assassinas, muitas desgraças e tristezas, grandes dores, muitas mesmo. Esse livro tem uma linguagem bem fluida, um narrador engraçado, às vezes irreverente, e eu acho uma boa pedida para a gente relembrar os fatos históricos do Brasil, que em geral na escola são contados de uma maneira fria. Esse livro nos lembra que nos fatos históricos sempre existem vidas envolvidas. Se na obra de Maria José Silveira ela usa personagens fictícias para contar a história do Brasil, já no livro Enciclopédia Negra, Biografias Afro-Brasileiras, os autores Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Schwartz trazem 550 biografias de personalidades negras do Brasil. Apesar de bem importantes para a formação do nosso país, muitos nomes contidos na enciclopédia não receberam o devido reconhecimento.
Mães que lutaram pela alforria da família, ativistas e revolucionários, curandeiros e médicos e também líderes religiosos. Os verbetes estão em ordem alfabética e incluem alguns nomes conhecidos do grande público, como o comediante Mussum e o craque Pelé. Outros nomes são totalmente desconhecidos e também há espaço para os nomes polêmicos, como o líder Zumbi dos Palmares e o artista Madame Satã. A enciclopédia também conta com a participação de 36 artistas negros que criaram retratos inspirados pelos verbetes. Uma dessas figuras é Abdias do Nascimento, escritor, poeta e teatrólogo, um importante pensador do movimento negro no Brasil. Abdias foi fundador do movimento quilombismo e do Teatro Experimental do Negro, um movimento cultural e político reunindo alguns dos intelectuais negros mais importantes do cenário brasileiro. Inclusive, esse ano eu fui em uma exposição no MASP, aquele importante museu que fica na Avenida Paulista, e pude ver algumas obras de Abdias do Nascimento. Eu fiquei fascinada com a explosão de cores dos seus quadros e também com a referência às divindades das religiões de matriz africana. Eu separei algumas imagens, vejam só. Bem menos felizes do que as cores de Abdias do Nascimento são as manchetes que estampam os jornais do Brasil quase que diariamente. A violência é uma pauta do nosso país. Um dos grandes livros-reportagem das últimas décadas, que inclusive já se tornou um clássico, aborda uma das formas de violência do Brasil, a violência policial. Eu estou falando do Rota 66, do Caco Barcelos. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti no começo da década de 90, quando ele foi publicado, e continua bastante atual. Ele mostra os bastidores da tropa de comando da Polícia Militar de São Paulo, a Rota. O autor fez uma investigação profunda e minuciosa e, entre muitas coisas, ele conta que durante um determinado período o governo gastava mais com munição para a Rota do que com hospitais. Diferentemente da Polícia Civil, a Polícia Militar participou do golpe de 1964 e o livro narra algumas ações violentas e ilegais realizadas por parte dos agentes da Rota. Rota 66 também deixa bem claro como o crime é combatido de forma diferente de acordo com a classe social e com a cor da pele do suspeito. Esse livro foi adaptado e virou uma série que acabou de estrear na Globoplay. Se você assistiu ou pretende assistir, comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Já que eu citei a ditadura militar, não existe obra melhor para conhecer esse tenebroso capítulo da nossa história do que a coleção Ditadura, feita pelo excelente jornalista Hélio Gaspari. Essa coleção reúne 5 volumes que cobrem todos os anos que o Brasil ficou sob o regime militar. A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e a ditadura acabada. Bons livros de jornalismo investigativo precisam indicar as fontes da pesquisa, e um dos pontos fortes da coleção Ditadura, que foi publicada pela primeira vez entre os anos de 2002 e 2004, é o fato do autor ter tido acesso a documentos até então inéditos. Gente, ele demorou mais de 20 anos para fazer essa pesquisa e mostra então passo a passo como a ditadura se instalou no país, como ela se manteve e como ela acabou. Ele também fala dos movimentos de resistência e traz fatos que, obviamente, a história oficial do Brasil não nos conta. Essa coleção é presença obrigatória nas estantes de todos os historiadores e também de qualquer pessoa que queira entender a fundo esse período da nossa história. Ufa, vamos deixar essa lista um pouco mais leve e falar também das coisas boas do Brasil. Se tem uma coisa que o Brasil pode se orgulhar é da sua música, porque nós temos uma tradição muito rica e diversa. Uma das formas de compreender a história do nosso país é justamente essa, olhando para os movimentos musicais. Choro, samba, marchinha, frevo, samba-canção, música caipira, baião, bossa nova, coco, samba-lanço, forró, samba-enredo, MPB, música popular brasileira, jovem guarda, rock.
tropicalismo, carimbó, samba rock, funk. Não dá para eu continuar essa lista, porque senão eu vou ficar horas aqui falando dos estilos que a gente tem. São inúmeros ritmos e artistas, e a música brasileira preenche os nossos dias e muitas vezes nos dá ânimo e alegria. Não existe uma música popular brasileira, existem várias. Cada um faz de um jeito, uns por prazer, outros por desabafo, alguns para sobreviver, outros somente como bandeira política por um país melhor. Fora aqueles cujo objetivo é simplesmente comercial, um negócio e nada mais. Há ainda os que mesclam alguns desses itens ou todos eles juntos, e cada um com seu gosto estético, seja ele mais ou menos refinado, chique ou brega, ou ambos, mais apegados às nossas raízes ou à cultura dominante estrangeira de cada tempo. Uns cheios de critério conceitual e outros pelo mais prosaico entretenimento. Esse é um trecho do livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, do jornalista Rodrigo Faur. Ele faz um grande panorama da música brasileira, começando lá no século XV e trazendo as influências dos povos da África, dos europeus e dos indígenas, até mais ou menos a década de 70 do século XX. Ele fala dos grandes sambistas da época de ouro, do início da música caipira, dos ritmos nordestinos, das divas da era do rádio. Ele também fala da explosão da bossa nova, da jovem guarda e do tropicalismo. O autor é um jornalista muito competente, já escreveu biografias de figuras como Ângela Maria e Calbi Peixoto, e fazendo o roteiro para esse vídeo eu descobri que ele tem um canal aqui no YouTube que é bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês que querem explorar um pouco a música do nosso país. E esse livro entrou aqui na nossa lista porque o autor relaciona os movimentos musicais com as mudanças no cenário político e cultural do Brasil. E eu preciso contar para vocês que eu lembrei de uma disciplina optativa que eu tive na minha escola, no ensino médio, que era a minha preferida. Essa matéria se chamava História do Brasil através da MPB e era justamente isso que o professor fazia. Ele partia da música para falar dos diferentes períodos históricos. Eu me lembro de esperar ansiosamente a semana inteira para essa aula, que sempre acontecia nas sextas-feiras à tarde. E se tem um livro que ansiosamente eu quero ler, é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro conta a saga de Kendé, uma mulher negra que aos 8 anos é sequestrada no reino de Daomé, atual Benin, para ser escravizada na ilha de Itaparica, na Bahia. Kendé narra, então, com muitos detalhes, a sua captura, a sua vida como escravizada, as suas dores, os seus amores, a sua religiosidade e a procura por um de seus filhos. Ela também conta como ela conseguiu a sua carta de alforria e a sua volta para o continente africano, onde lá ela se torna uma empresária bem-sucedida, apesar de todos os percalços do caminho. E aqui tem uma curiosidade. O nome do livro vem de uma lei que vigorou durante o período colonial brasileiro. Os negros, para exercerem cargos públicos, precisavam escrever uma carta para o imperador pedindo dispensa do defeito de cor. O livro é um romance histórico e mistura fatos reais com outros que a gente não sabe se são verdadeiros. Isso porque a protagonista foi inspirada em Luísa, que teria sido a mãe do poeta Luiz Gama. Luísa teria participado e inclusive ajudado a organizar a Revolta dos Malês, movimento de escravizados muçulmanos a favor da abolição. A essa altura você deve saber que estamos vivendo nesse momento no Brasil o aumento da fome. A fome voltou de uma maneira revoltante. E na minha visão, não existe livro melhor que fale da realidade da fome do que Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Eu já falei desse livro em outros vídeos aqui no canal e não é à toa, ele é uma obra-chave para a gente entender o nosso país. Esse livro diário foi escrito enquanto Carolina Maria de Jesus era catadora de papel e muitas das cenas são essas, ela revirando os lixos em busca de alimento para si e para os seus filhos. Infelizmente, essa cena pode ser vista em qualquer lugar do Brasil hoje em dia. Por coincidência, Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento, o artista que eu falei no começo do vídeo, nasceram no mesmo dia. Olhem só o que a escritora Cidinha da Silva diz sobre eles. Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento nasceram no dia 14 de março de 1914, em 2 interiores distintos. Ele em Franca, São Paulo, e ela
em Sacramento, Minas Gerais. Em comum, o fato de terem sido desbravadores. Carolina, uma escritora de pouca escolaridade, origem popular. Abdias, de mesma origem, tornou-se intelectual versátil e artista de variada expressão, poeta, dramaturgo e artista plástico. Ambos representaram o Brasil no mundo internacional das letras. Bom, pessoal, como eu disse lá no começo do vídeo, essa é apenas uma lista possível entre tantas outras. Eu dei preferência para livros que eu não tinha falado ainda aqui no canal, com exceção de Diário de uma Favelada, o livro de Carolina Maria de Jesus. Agora, vamos completar essa lista? Eu quero saber que outros livros vocês indicam para a gente entender o nosso país. Vocês podem indicar livros de não ficção e também ficção. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo, como sempre. Tchau!